na verdade, o misoprostol, ele é contraindicado. Então, se a gente tem um colo que é imaturo, é melhor que a gente abra esse colo com o uso dos mecanismos mecânicos do que a gente use realmente a ocitocina, né? Como a gente citou lá no início, né, do podcast, quando a gente usa a ocitocina num colo que não está preparado para receber a contração, não vai funcionar. Então, não adianta a gente fazer isso. Antes de usar a ocitocina, a gente precisa abrir esse colo alguma coisa. Mas também é importante a gente falar que o balão, ele tem a capacidade de atingir alguma dilatação, mas o colo do útero, ele não só tem que dilatar. O colo do útero, ele precisa amolecer e ele precisa afinar. Então, é muito comum que depois que esse balão saia, a gente ainda precise de utilizar outros métodos de indução para a gente fazer com que esse colo efetivamente comece a abrir para esse bebê nascer, né? Isso mesmo. Porque, diferentemente do que todo mundo acha que quem tem uma cesariana prévia não pode usar a ocitocina, a gente hoje em dia sabe e estamos, né, assim, respaldados, né, pelos todos os estudos que a gente, usando em doses adequadas, com boa monitorização dessa mãe e desse bebê, a gente consegue estimular, sim, a contração uterina de quem tem cesariana prévia com ocitocina, né? Então, mas a gente precisa do colo aberto. Então, depois que a gente tem essa dilatação, que vai ficar, às vezes, um colo mais longo, mais aberto, porém aberto, né? A gente começa a ocitocina em baixas doses, né? Para ir trazendo a bolsa e o cabeça ali do bebê para ir afinando esse colo que está só aberto. Né? Então, às vezes, ainda tem tempo. Então, parece, já está com 4 centímetros, mas às vezes a paciente não está sentindo nenhuma contração, ela não está sentindo nada. E a gente vai continuar ainda, a ocitocina ainda vai fazer uma parte de amadurecimento do colo, porque as contrações vão ter que amadurecer esse colo. Né? Então, eu acho que a gente precisa de muita paciência, né? Como você disse, porque não é só sair o balão e já está com 4 centímetros, já está entrando em trabalho de parto. Às vezes, quando o balão sai, também a gente vê que às vezes o útero começa a contrair sozinho, né? A gente já teve algumas experiências de pacientes que não precisaram da ocitocina. Né? A gente passou o balão mesmo com cesariana prévia e elas começaram a ter as contrações. Então, isso vai variar muito do tempo da idade gestacional. A gente vê isso, né? Uma indução de 37 semanas, de um colo que é pouco, que tem poucos receptores ali para as contrações, ele vai ser mais difícil da gente fazer essa indução artificial. Se for uma indução de 40 semanas, a gente vê que ele vai responder melhor. Ele vai responder então, melhor, por isso que a gente sempre vai tentar chegar no maior limite de segurança possível de idade gestacional, porque não é só o bebê que está melhor. O colo do útero e o útero estão melhores para a indução. Sim, né? Estão mais maduros. A gente tem uma outra possibilidade de balão também, gente. Pode passar o próximo, por favor. Que é, na verdade, o balão de Cook, que é um balão que foi produzido para isso em si, né? A sonda que a gente usa antes no método de Krause é uma sonda vesical, né? Ela é utilizada, teoricamente, para esvaziamento da bexiga em algumas situações, mas a gente pode utilizar essa sonda também como um balão cervical. Esse balão de Cook, ele foi produzido exatamente para o útero, né? E aí, a gente tem um balão duplo, né? Na verdade, a gente passa esse balão lá no colo, que já está um pouquinho aberto. Esse primeiro balãozinho, que é da extremidade mais distante, ele fica dentro do útero e esse segundo balãozinho fica fora do útero. Então, o colo do útero, ele fica meio que esmagadinho ali, sanduíche. Um sanduíche dentro, entre esses dois balões. E aí, a gente tem um processo mecânico, na verdade, de achatamento desse colo. A ideia é que a gente, mecanicamente, consiga achatar esse colo para fazer com que ele abra, né? Com que ele dilate. E ele precisa de mais tempo, talvez, do que o método de Krause com o peso, né? Assim, porque não é fácil ter esse afinamento, né? Não é né? Em 2 horas, em 3 horas, nem. Então, ele vai ficar, às vezes, até 24 horas com o balão. Ele pode ficar até 24 horas. E é importante, gente, que a gente entenda que, uma vez que a gente está usando um método, a gente tem que esperar ele fazer efeito. Não adianta a gente colocar um balão de Cook ou mesmo de Krause e achar que ele vai sair em 5 minutos. Em algumas pacientes, isso pode até acontecer, num colo que já está mais maduro. Mas numa paciente que não tem o colo maduro, a gente tem que dar o tempo e esperar. Então, uma vez que a gente use, por exemplo, o balão de Cook, gente, a gente só vai fazer alguma outra intervenção ou se esse balão sair, ou se a gente passar de 24 horas e tirar o balão e conseguir ver como que ele está lá. Nesse período que você está com o balão, você vai ficar sendo monitorizada de tempos em tempos
Mas a ideia é a gente descansar e esperar, né? E todo mundo tá lá junto, né? A gente não sai do hospital, né? Assim, o ideal é que seja monitorado pela equipe, né? Assim, enquanto a paciente está internada com esses métodos de indução, nós estamos juntos no hospital para qualquer intercorrência que aconteça durante essa indução para a gente monitorizar mesmo, né? Ter a segurança para esse bebezinho, né? Nas pacientes que não têm cesariana anterior, a gente tem também a opção do uso do misoprostol, né? Que é o comprimido, que muita gente pensa, né? A gente vai ter que colocar comprimido, é isso. Assim. Esses comprimidos, eles são utilizados em alguns intervalos de tempo, geralmente de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, dependendo do protocolo, né? De cada instituição. E esses comprimidos, eles são compostos por um hormônio que a gente chama de prostaglandinas. As prostaglandinas, elas têm a função de amadurecimento do colo com o afinamento, o amolecimento e a dilatação cervical, tá bom? Isso significa que na hora que a gente coloca o comprimido, ele tem uso vaginal, ele também pode ter um uso oral, mas o mais comum é que a gente veja o uso vaginal. Esse comprimido, ele é colocado e ele tem esse período de ação. De novo, durante esse período de ação, a gente não tem nada o que fazer de diferente que não seja a monitorização. Então, é um período de descanso novamente. É isso mesmo. A gente interna, né? Essa é uma medicação apenas de liberação hospitalar. Então, não tem jeito de fazer uso de misoprostol fora do hospital, né? A gente não tem como comprar em nenhum lugar, tá? Então, assim, é um medicamento muito controlado. Tá? Ele é a mesma droga que é utilizada nos abortamentos, quando a gente precisa também induzir a abertura do colo para fazer, né, alguma curetagem ou a própria expulsão do material do aborto. Só que as doses são diferentes, tá? A dose que a gente usa, que às vezes tem gente que assusta, é o Citotec, é o mesmo, só que é uma dose muito menor, porque o útero a termo, ou né, próximo ao termo, ele precisa de menos medicação do que aquele útero do abortamento, que é muito pequeno. Então, é a mesma droga, só que em doses né, adequadas para a idade gestacional. E eu acho, assim, eu adoro o misoprostol. Eu acho, assim, sensacional. Eu acho que a gente tem outra assistência obstétrica depois que a gente né, passou a usar o misoprostol. Ele tem um efeito muito bom no colo. E eu falo, o tempo que a gente está ali na indução, que está parecendo que não está acontecendo nada, porque às vezes a gente pode ficar até 24 horas ou mais colocando esses comprimidos aí na vagina a cada 4 horas para poder ir afinando esse colo. Então, está acontecendo muita coisa. Muita coisa. Né? Eu falo assim, você está economizando horas de trabalho de parto. Porque quem não amadurece o colo são as contrações da fase ativa que vão ter que dilatar esse colo. Né? Mas quem tem um amadurecimento do colo prévio, ele vai ter um colo muito mais responsivo. E às vezes a gente vê que, apesar da internação parecer longa, às vezes o trabalho de parto é mais curto. Sim. Né? Porque você já tem um colo tão fino e tão dilatado, assim, né? Mais dilatado, começar aí um trabalho de parto com 4 centímetros e um colo bem fininho, esse trabalho de parto ele vai ser muito mais rápido. As horas mesmo de fase ativa são menores, né, do que o tempo que a gente fica com a paciente que está no trabalho de parto natural. Exatamente. Né? E a gente não tem como saber, gente, previamente, quantos comprimidos que vão utilizar, quanto tempo que vai se passar, porque isso é muito individual. Cada mulher tem uma resposta diferente ao uso do misoprostol, né? Então, a gente tem que ir com o coração aberto, sabendo que pode ser que a gente precise de passar mais tempo. E lembrando que esse tempo ele vai aumentando progressivamente. Então, se a gente coloca um comprimido, a gente só vai fazer uma nova avaliação, caso a gente não tenha nenhuma mudança muito brusca, né, das coisas, a gente só vai fazer uma nova avaliação dali 4 horas ou dali 6 horas, né?